Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pelo Menos Tô Tentando. Eu sou Priscila Nunes. O vídeo de hoje ele vai ser mais sério, porque a gente vai falar sobre um assunto que demanda mais seriedade, mas que é uma coisa que muitas pessoas têm me perguntado, têm me mandado mensagem para saber como que tá tudo aqui na Europa com relação ao coronavírus, principalmente nessa fase que a gente está voltando a trabalhar, as escolas vão voltar a abrir, enfim. Eu vou ligar pro meu amigo Bruno, que mora em Roma. Oi, Bruno, tudo bem? Oi Priscila, tudo bem e você? Tudo bem também na medida do possível, né? Tô te ligando hoje para poder te perguntar mesmo como vocês estão aí em Roma, né, na Itália, que foi o foco de tudo isso aqui na Europa. Eu queria que você contasse pra gente o início, como é que foram as coisas. Em fevereiro que começou realmente as primeiras contaminações, porém com foco muito voltado para o norte da Itália. Isso mais pro meio de fevereiro ou mais pro final? Não, para o meio de fevereiro. E até então a gente estava vivendo a vida normal aqui, escutando as notícias. Você via uma ou outra pessoa saindo na rua com máscara, com proteção, mas e como a gente não tinha essa noção realmente do que era o coronavírus, o que era o vírus, de como que era essa contaminação, então todo mundo está vivendo a vida normal. E basicamente muita gente não estava acompanhando os números, inclusive a gente não estava acompanhando muito número, notícia, enfim. Até que os números começaram a subir assim de uma forma muito rápida e o governo começou a decretar algumas medidas. E uma das primeiras medidas que fez alertar a população do que realmente estava acontecendo foi no domingo que eles decidiram que a partir da segunda-feira eles iriam fechar todas as escolas, faculdades. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você acha que foi nesse dia que a população caiu na real, que foi tipo baque pra todo mundo? Ou foi um pouco antes disso, ou até mesmo um pouco depois disso? Não, ainda não foi nesse dia, porque nesse dia as pessoas, na verdade, elas ficaram revoltadas quando saiu essa notícia. Isso foi no dia 8, foi num domingo, que saiu esse decreto que a partir de segunda-feira, dia 9, não iria ter mais aulas. E aí por exemplo, eu estava no metrô, e aí as pessoas olhando no celular as mensagens, ficando muito revoltadas com isso, de como que eles iam fazer com os filhos deles, que não ia ter creche, não ia ter escola, não ia ter nada, e eles tinham que trabalhar. Até que na segunda, que começou esse decreto, as pessoas começaram a ficar um pouco mais atentas. Na terça-feira, eles começaram a fazer alguns fechamentos, alguns decretos para o norte da Itália, que era onde estava a situação mais grave, porque foi tudo muito rápido, foi em questão de 2, 3 dias, do fechamento das escolas ao lockdown completo. E eles começaram a soltar decretos que eram do tipo: é, todos os bares, restaurantes, comércio teria que fechar às 4 horas primeiro era até às 9, depois às 4 horas da tarde. E toda hora ia tendo atualizações de como que ia ser esses fechamentos. Até que na quarta-feira todo mundo foi trabalhar normal e tudo mais. E teoricamente o fechamento seria foi dia 11. Teoricamente o fechamento seria às 4 horas da tarde, fechamento de tudo, para no outro dia continuar assim. E na quarta-feira à noite, o governo decretou o lockdown geral, ou seja, na quinta-feira nada voltou mais a abrir a parte dos supermercados e farmácias. Aí sim, nesse momento, todo mundo assustou e falou: agora sim a coisa é séria, a gente tem que prestar atenção mais nisso. E eu lembro que até então, quando deu esse decreto de fechamento, eu imaginei que seria tipo um fechamento de uma semana, máximo, tipo 10, 15 dias. Era o que todo mundo imaginava. E acabou que não foi. Nessa época que eles fizeram esse fechamento, já era aquela época que acho que o mundo inteiro ficou chocado porque o número de mortes diários na Itália já estava assim absurdo. Ou já foi já um pouquinho depois disso que essas coisas começaram a piorar? Não, até então os números não estavam tão altos. Mas aí depois que eles fizeram o lockdown geral, que os números começaram a crescer, porque as pessoas se contaminaram antes do lockdown. E a questão é que ninguém estava levando a sério o coronavírus e tudo mais, então as pessoas estavam saindo na rua despreparadas, sem máscaras, inclusive a gente mesmo.
saindo na rua sem máscara, sem luva, não chegava Trabalhando normal, né? não chegava em casa e higienizava tudo como deveria. E as informações demoraram muito para chegar de como que deveria ser tratado tudo isso, entendeu? E mesmo depois do lockdown, muita gente saía ainda na rua sem máscara, sem tudo, porque para ir no supermercado, porque não entendia a gravidade da situação. Então, aqui em Portugal foi mais ou menos a mesma coisa. Lógico que não teve a mesma proporção que teve aí na Itália. Os primeiros, acho que foram os primeiros 2 casos, surgiram no dia 2 de março, né? Foi bem no iniciozinho assim de março. As pessoas falam que foi por conta do carnaval, que muitas pessoas de fora vieram para cá nessa época e isso ajudou na contaminação. No primeiro dia que foi anunciado eram 2 pessoas infectadas. Aí no segundo dia passou para 6, depois 9. De repente o número começou a aumentar, duplicar, triplicar. E pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando nada disso. Então, eu acho que foi exatamente do jeito que você falou aí. Tipo assim, quando começou a acontecer, as pessoas viam aquilo, mas eu acho que não sei se porque ainda não entendiam a proporção ou não sei, mas não dava a devida importância, né? Todo mundo continuou trabalhando. Aos poucos, algumas pessoas começaram a usar máscara, luva, mas isso foi bem aos poucos mesmo. E aí, quando foi lá, pelo dia 13 de março, que eu acho que foi a mesma época que você falou aí, mais ou menos, o governo resolveu fechar as escolas, museus, os eventos também começaram a ser cancelados, shows. E eu acho que a partir daí que as pessoas começaram a sentir um baque assim mesmo. E acho que também a própria situação da Itália passou um medo assim no restante dos países. E também na Espanha, né, que de repente começou a crescer bastante também. E a Espanha faz divisa aqui com Portugal. Então acho que isso também deu medo nas pessoas. Foi aí que começou o fique em casa, se puder. Eu lembro que aos poucos alguns comércios foram fechando. Tanto que teve até um vídeo que viralizou aqui de Portugal, do pessoal que trabalha no shopping, protestando, pedindo para que as lojas do shopping fossem fechadas, para eles não terem que trabalhar também, para eles poderem ficar em casa, porque era perigoso. Mas eu também continuei trabalhando nessa época, porque os números, teoricamente, aqui em Portugal ainda estavam baixos, né, entre aspas. No mesmo dia, o governo já decretou que os transportes públicos seriam de graça, então a gente entrava nos ônibus, metrôs, não tinha nem que pagar para poder ir trabalhar, para poder se locomover. Essa foi uma das medidas do governo para ajudar a população. E depois, logo no dia 18, o presidente decretou o estado de emergência. Portugal já estava com mais ou menos, acho que quase 700 casos, eram 600 e poucos casos, quando ele decretou o estado de emergência, que era justamente isso, o fato de todo mundo ter que ficar em casa, o comércio ter que fechar e só mesmo os supermercados, hospitais, só o que era necessário estava funcionando. Sobre esse início aí que você falou, que nesses primeiros 3 dias, entre domingo e o fechamento da quarta-feira, eu acredito que muitos empresários já sabiam o que ia acontecer realmente, né, com questão do lockdown, do fechamento e, enfim, de como seria crítico a situação. Então, assim, muita gente começou a ser demitida nesses 3 dias ali. Muitas coisas começaram a fechar, eles começaram a reduzir muitas coisas já nesses primeiros 3 dias. Então, começou a ser uma situação caótica em relação à questão financeira já nesse início ali. E agora conta pra gente como é que foi durante isso, como foi viver essa quarentena, como vocês passaram, o que vocês faziam, o que vocês acharam de tudo isso que vocês viveram aí. Nos primeiros dias foi bastante estranho, porque, assim, a gente dentro de casa, fechado, sem ter noção de horários, a gente parecia que tinha vivido, sei lá, 10 dias, quando a gente olhou no calendário tinha passado 3. Então, assim, teve esse processo de mudar a perspectiva da vida, né? Que a gente estava ali todo dia com
com as tarefas, com o que tinha, os deveres de ser feitos, os planejamentos, tudo, do nada você para. E a gente mora numa, tipo, uma casa, um apartamento, porém ele no térreo. Então, assim, tem uma questão de que a gente teve que deixar as janelas todas fechadas e tudo mais, então dá uma sensação meio claustrofóbica. Clau, o que é? Claustrofóbica. Dá uma sensação meio claustrofóbica. Gente, a gente tá rindo de desespero, tá? Só pra deixar claro, porque é foda. Nos primeiros dias a gente tinha medo realmente de sair, de ir no supermercado, porque a gente acompanhava os noticiários todos os dias e os números só crescendo, 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 a ponto que chegou a, acho que foi o número mais alto, foi tipo 980 mortes. E era muito estranho, porque já tinha, sei lá, 3 semanas, um mês de isolamento e os números continuavam crescendo. Então, assim, a gente ia no supermercado uma vez a cada quase que 2 semanas, mas, enfim, você vai criando hábitos diferentes, tipo, acaba que a gente percebe depois de um tempo que ficar muito tempo dentro de casa parado, sentado ou deitado, vai te fazendo mal fisicamente, então a gente começou a fazer, sei lá, exercício Psicologicamente também falando. psicologicamente muito. E aí a gente começou a criar hábitos que a gente não tinha para fazer dentro de casa e dispersar um pouco a atenção e, e conseguir passar esse tempo sem pirar muito a cabeça. E com muito Netflix, muito filme, muita série, adiantou tudo ali. E o desespero de todos os dias, né? Olhar as informações e número de casos e tudo que estava acontecendo no mundo. Eu acho que era a parte mais desesperadora de tudo. É você ver que você tá em casa e que mesmo assim, mesmo com o governo mandando as pessoas ficar em casa, e eu acho que em Portugal eles estavam até prendendo algumas pessoas que eles encontravam na rua, né? Sim, aqui também. E eles fizeram uma autocertificação para ir no supermercado, para ir na farmácia, qualquer local. Você tinha que escrever da onde você estava saindo, o endereço do supermercado que você iria. O supermercado poderia ser um raio de 2 km perto da sua casa. E você tinha que escrever a hora que você estava saindo, a hora que você iria voltar. Então, se eles te parassem na rua e você não tivesse com essa autocertificação, você levava uma multa de 600, de 400, 600 euros. Bom, basicamente foi essa quarentena, além do desespero, igual a Priscila já falou, sobre você acompanhar os números do país onde você está. Começaram a surgir os números dos outros países, inclusive Brasil, então era o dia inteiro olhando sites de notícias daqui da Itália, do Brasil, do mundo todo e desesperando, além do fato de que a falta de dinheiro, né, de saber que você tem que pagar o aluguel, que você tem as contas para pagar, mas que o dinheiro não estava chegando, né? Isso era outra pergunta que eu ia te fazer com relação à parte econômica, tipo assim, financeira mesmo. É, o pessoal aí recebeu algum apoio, algum auxílio do governo? Como é que foi com relação a isso? Bom, o governo criou uma lei que eles iriam fazer um pagamento do dia que começou o lockdown até o dia que voltaria é, o, o comércio e tudo mais, onde eles iriam pagar até 60% do seu salário que você teoricamente iria receber. Se você fosse um profissional liberal, eles iriam pagar um valor X, que eu acho que era em torno de 600 a 800 euros. Porém, o tempo foi passando e basicamente até hoje muita gente, inclusive a gente ainda não recebeu. Então, assim, e além disso, o governo criou várias outras formas de benefícios, porém, todo dia sai alguma notícia de algum benefício que eles criam, mas que você não vê resultado. Por exemplo, quem é cidadão de Roma e tiver com dificuldade financeira e não tiver dinheiro para comprar comida, por exemplo, eles irão fazer um voucher de supermercado de 200 euros. Ou se tivesse mais de 2 pessoas na família, 300 euros. Eles criaram vouchers para evitar que as pessoas usassem o transporte público e comprassem bicicleta ou patinete elétrico. Então, eles irão dar um voucher de até 500 euros para te ajudar a comprar isso. Só que é aquela situação, tipo, eles falam que sai a notícia que vai ter esse voucher, que vai ter isso, mas não tem nenhuma indicação da onde que você
consegue se inscrever, quando que vai ser liberado, como que faz. São só propostas do governo que muitas delas nem acabam nem indo para frente. Acho que com relação aqui em Portugal, a quarentena foi basicamente isso que você falou mesmo. Acho que um dia parecia que era uma semana inteira e um dia só. Várias e várias vezes a gente perdido em qual dia da semana que era e realmente só sair pro supermercado. E ao mesmo tempo olhando as notícias todos os dias, e eu acho que o que mais dava desespero era ver que mesmo com todo mundo em casa, mesmo com todas as regras, os números continuavam aumentando. Acabou que o primeiro estado de emergência eram para ser só 15 dias, mas isso foi renovado 3 vezes, né? Então aqui a gente achava que ia passar em 14, 15 dias só. Na verdade, acabou se transformando em quase 2 meses pra gente, 1 mês e meio. Com relação a essa parte do dinheiro, né? Aqui em Portugal também acho que foi basicamente a mesma coisa daí. O trabalhador liberal também iria receber até acho que 430 euros. Lembrando que o salário mínimo na Itália é maior, né, do que o salário mínimo aqui em Portugal. Só que muitas pessoas que eu conheço aqui me falaram que no final das contas acabaram recebendo 60 ou 90 euros no mês. Então o pessoal, tipo assim, não entendeu muito bem. Mas eu achei legal que Portugal fez outras ações que ninguém esperava, assim. Imigrantes que já tivessem manifestação de interesse, ou seja, que já tivessem dado entrada no pedido de residência aqui em Portugal, passaram a ser legais aqui dentro do país, justamente para poderem utilizar do sistema de saúde público e entre outras ações, né, que eu achei também que foram pensando mesmo na população em si. Eu acho que também eles agiram muito rápido. Eles pegaram a coisa muito no início, o que ajudou bastante. Eu acho que os números aqui não serem tão enormes assim, igual foi tipo na Espanha ou na Itália mesmo. E agora, pra gente poder concluir o vídeo, eu vou explicar aqui pro pessoal que aqui na Europa, na verdade Portugal, Itália, a gente tá voltando, né, aos poucos agora a reabrir o comércio. A gente já tá saindo desse estado de emergência. E eu vou perguntar pro Bruno como que tá sendo essa reabertura, essa volta à vida aí aos poucos na Itália, pra gente entender um pouquinho como é que tá a situação. Então conta pra gente, por favor, Bruno. Bom, essa volta eu fico um pouco com medo ainda, um pouco receoso, porque os números começaram a cair, mas eles não começaram a cair, assim, a chegar a um ponto muito, muito baixo. Eles chegaram ao que está hoje, basicamente, que é em torno de 170 mortes por dia, Ou e seja, ainda é um número alto, né? ainda é um número alto. E em torno de 800 contaminados por dia. 700 contaminados, depende do dia. Então, assim, a gente está nesse nível de número, mais ou menos. E aí o que o governo tinha decretado era que no início de maio, acho que em torno de dia 4 de maio, iriam voltar algumas atividades como construção civil, algumas lojas, mas assim, lojas muito restritas, voltadas mais para construção civil depois, no dia 18 de maio, voltariam os museus e em junho voltariam as lojas, Tudo, restaurantes, todo o resto. todo o resto. Assim, a parte cinema, esporte, academia, enfim. E acontece que no dia 4 de maio, quando voltou a construção civil, o governo começou a liberar também que restaurantes, bares e tudo mais, quem trabalhasse com o ramo alimentício fizesse entrega, trabalhasse com serviço de delivery. E começou pouco a pouco os deliveries ali. Então, assim, por exemplo, o restaurante ficava fechado, você ia na porta do restaurante, tinha uma mesa de fora, você escrevia o que você queria, a pessoa ia lá fora, pegava o que estava escrito, preparava e levava lá fora para você. Ou por delivery, tipo, esses de entrega, né? Isso no início do mês de maio. Isso de mês de maio. E aí começaram a voltar aos poucos assim, as pessoas começaram a voltar a sair na rua, o movimento começou a voltar,
E algumas lojas começaram a reabrir. Aí você começava a ir nas lojas, supermercados e ver que o número de pessoas estava só aumentando. As pessoas pararam de respeitar a distância entre uma e outra. Os supermercados parou de ter o controle na porta de quantas pessoas iriam entrar. Ou seja, achando que já tá tudo bem, né? Tá tudo resolvido, nada aconteceu. Começou a relaxar tudo. E aí chegou num ponto em que tudo começou a ficar tão mais liberal que o governo falou, tá bom, a gente não vai esperar, acho por questão de pressão, por questão de ver como estava a situação das pessoas já loucas querendo sair e que elas não iriam esperar, porque muita gente já estava quebrando regras, eu falo assim, de questão de comércio, de restaurantes e tudo mais, e perceber que as pessoas não iriam esperar até junho, eles decretaram que iriam liberar tudo a partir de 18, ao invés de voltar só os museus, voltou tudo. Na verdade, aqui a coisa ainda tá mais controlada, né? Eu acho que o programa de retorno era basicamente o mesmo daí da Itália, que eu lembro da gente ter conversado e pelo que você tá falando agora também, que seria um retorno faseado, né? O governo deixou bem claro que a gente estava saindo de um estado de emergência, mas para entrar em um estado de calamidade, ou seja, nada ainda estava. Nada voltaria já ao normal, não era nada disso, né? Então, aqui eles definiram também a abertura faseada do comércio e das atividades. A primeira parte seria liberada no dia 4 de maio, a outra dia 18, e depois o restante, shoppings, seriam abertos já no dia 1º de junho. Só que tudo com regras, né? Passou a ser obrigatório o uso de máscara dentro dos estabelecimentos. Tinha, sim, que sempre manter o distanciamento social. Os trabalhadores, você tem dependendo do tamanho do seu estabelecimento, você tem um número de funcionários que podem estar lá dentro. Então, tudo é muito ainda com regras, né? Só que é engraçado, porque dentro dos estabelecimentos a gente tem essas regras, porque a gente sabe que. Porque eles sabem que vão ser fiscalizados, e se forem fiscalizados, eles vão ser multados. Só que na hora que você tá na rua, tipo assim, eu fiquei. Foi esse. Foi o que eu fiquei mais chocada, porque você não vê mais o pessoal. Assim, claro que não 100%, mas você vê muitas pessoas já andando na rua sem máscara. Tipo, eu entendo completamente isso, até porque a gente chegou num ponto que todo mundo já estava com a sanidade mental esgotada, né? Mas a gente tem que entender que não existe uma vacina ainda, né? Então. Igual você disse, aqui também tá basicamente assim, eu acho que da sim para pior, porque você vê todos os tipos de comportamentos possíveis. Por exemplo, você vê gente que abaixa a máscara para coçar a boca, para roer unha, tipo, você tá, Abaixar a máscara pra você espirrar, tossir, adoro, tira a são as máscara para melhores espirrar e para pessoas. tossir, isso o tempo todo a gente vê. Você vê gente com máscara descartável, Há máscara dias usando a mesma máscara, né? super suja, porque a máscara tá um preço exagerado, né? Um preço Sim. surreal. Sendo que você pode até fazer uma máscara em casa, sabe? Usa um filtro de papel para fazer o filtro da máscara. Corta com tecido que você tem em casa. Muito melhor do que você pegar uma máscara descartável, que não vai ter eficácia nenhuma, e usar ela durante um mês, todos os dias, sendo que a máscara dura 3 horas. Aham. Então, assim, o comportamento das pessoas é muito preocupante. Então, não sei se esse retorno vai ser tão eficaz. Só que se os números voltarem a aumentar muito, eles vão fechar tudo de novo. E é isso que me preocupa, né? Assim, questão que é muito curioso que eu não sei se isso reflete aí em Portugal também, mas é por conta do turismo, que segundo alguns decretos e estudos que eles estão fazendo, eles iriam liberar os países da Europa para a reabertura do turismo, por exemplo, vindo de outros países que não seja do continente europeu, só em meados de dezembro ou até mesmo o ano que vem. Sério? Isso eu não vi. Sem, porém, Itália basicamente é um país que sobrevive quase que total de turismo. Então, assim, a gente deu uma passeada no centro da cidade para ver como que estava, e é surreal de ver, porque Coliseu tinha 5 pessoas na frente do Coliseu, na Fontana de Trevi, 3. Tudo vazio, vazio, vazio.
E os comércios do centro não conseguiram voltar. Assim, muita loja fechou, fechou real, muita loja ainda não voltou a abrir, muita loja abandonada, e as que voltaram a abrir estão, tipo assim, tentando vender tudo a um preço surreal de barato, Barato, né? e não tem ninguém para comprar, porque ali sobrevivia do turismo. É muito complicado, porque é igual isso aqui também, tipo, Lisboa, né? Várias cidades em Portugal também. Tanto de coisa que tem fechando, pessoas perdendo emprego. É uma situação muito, muito complicada, muito difícil. Enfim, vamos só torcer mesmo para que as coisas deem certo e que não tenha que fechar nada de novo e que a gente, sei lá, consiga voltar, né, mesmo ao normal aos poucos. E antes de finalizar o vídeo, Bruno, eu só queria pedir para você explicar para o pessoal um pouquinho do Nós em Roma, que é o projeto seu e do Rafa. Bom, esse projeto meio que a gente criou e lançou numa hora totalmente errada, mas a gente, como já estava programando de lançar isso antes mesmo da quarentena, a gente acabou aproveitando esse tempo livre que a gente teve para lançar isso e acabamos passar um ponto de visão nossa ou do que está acontecendo na situação aqui para todo mundo. Mas nosso projeto, nós somos arquitetos formados e frustrados Adorei, definiu bem. que, que decidiu vir morar aqui em Roma. E a gente conhece, a gente já tinha morado aqui antes, a gente conhece muito bem a cidade, enfim, e é apaixonado por aqui. E a gente queria mostrar para as pessoas uma visão nossa da cidade. A gente queria passar uma experiência de andar na rua, conversar, falar sobre isso, mostrar uma curiosidade, mostrar os segredos do que a gente conhece daqui, os melhores lugares para comer, o melhor lugar para fazer isso, para fazer aquilo. Então a nossa ideia é essa. Porém, a gente entende que por conta de tudo isso, vai ter um atraso gigantesco de começar a receber essas pessoas aqui, mas nesse meio tempo, até a gente realmente poder começar a receber as pessoas e oferecer esse serviço, a gente está com o nosso Instagram, onde a gente está mostrando o dia a dia, como que está aqui, mostrando curiosidades, a gente sempre traz bastante curiosidade sobre a cidade, sobre os monumentos, bastante vídeos de receita, lives, enfim. Tem muito conteúdo sobre não só Roma, mas Itália em geral, e convido vocês todos a dar uma conferida na nossa página no Instagram, é @nosemroma. E é sério, gente, o conteúdo deles é muito bonito de se ver, tipo, em todos os sentidos. É super informativo e ao mesmo tempo bonito mesmo, sabe? A forma como eles explicam, como eles ensinam. Eu e o Fernando, assim que a gente chegou aqui na Europa, porque a gente veio para Portugal depois dos meninos terem ido para Roma. Assim que a gente chegou aqui em Portugal, a gente logo em seguida fez uma viagem para Roma e foram os meninos que guiaram a gente por tudo lá e eu não consigo nem explicar pra vocês o tanto que foi, tipo, muito, muito, muito bom. Às vezes, dicas, curiosidades, coisas assim que você nunca imaginaria, que um guia turístico nunca te traria esse tipo de informação, eles te passam, te levam em restaurantes que são ótimos e ao mesmo tempo super acessíveis. Eu acho assim, claro que tudo depende do roteiro e da viagem que cada pessoa quiser fazer, mas é sensacional, sério mesmo. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do Instagram deles para vocês poderem conhecer um pouquinho do trabalho deles. Obrigado. E muito obrigada por ter aceitado participar desse vídeo, Bruno. Estou com Eu que muitas saudades, para né? você, por você ter me chamado. E a gente também está com muita saudade de vocês. Espero que tudo isso resolva logo para vocês poderem visitar a gente aqui de novo e a gente visitar vocês aí Por também, né? favor, né? Que agora é a vez de vocês visitar a gente aqui. Tem lugar para vocês dormirem aqui em casa? Talvez não, mas a gente dá um jeitinho, né? Enfim, gente, obrigada por ter assistido, por ter acompanhado o vídeo até agora. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo foi um pouquinho mais sério, mas eu acho que não tem nem como fazer graça ou nem nada disso diante desse assunto. Era mais mesmo pra também matar um pouquinho da curiosidade, porque muitas, muitas, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando como estão as coisas aqui. E eu só queria trazer um pouquinho de como foi tudo isso e como está sendo tudo isso pra vocês. Então, muito obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.